Boa noite a todos. Vamos começar com a nossa aula número 12, né? E o tema de hoje será sobre igrejas que se reproduzem, né? De forma celular, de multiplicação celular. Vamos abrir a nossa aula aqui e vamos começar, né, o nosso estudo desta noite. Então, plantando igrejas que se reproduzem, né? Vamos dar esta atenção, né, à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós começaremos com o estudo de caso, né? É o que, porque o material foi pego do livro do pastor Rafael Blume, da Igreja Maranata. Eles tiveram um crescimento exponencial justamente aplicando esse conceito de igreja em células, né? E depois começaram com a plantação de pequenas células que foram se expandindo, né? E, e começaram, né? O movimento que hoje é típico da Igreja Maranata. Aqui temos o relato do pastor Rafael, né? Ele diz que a transição começou em 2004, né? Com a célula protótipo, né? Então, a igreja antes de 2004 não era uma igreja de células. A igreja estava com 350 membros na época, né? Tinha 3 congregações. Multiplicou a célula protótipo no 2005, então no ano seguinte, né? Mais ou menos um ano, e multiplicou para 8 células, né? Esse crescimento chegou a levar em 3 anos a igreja até chegar a 1.100 membros, né? Chegou no 2009, no ano seguinte, com mais 200 membros. Então, chegou a 1.300 membros dentro da igreja, né? Em 2010, decidiram multiplicar a igreja e logo enviaram 13 células para começar 4 igrejas. Então, vocês já estão vendo como é que é a dinâmica, né? São enviadas células completas para montar outras igrejas, né? 2011, o ano seguinte, enviaram mais 35 células, aproximadamente 470 membros da sede, que ela tinha 1.000 na época, né? E depois ficaram com 550 e implantaram mais 7 novas igrejas. 2012, enviaram 135 pessoas e implantaram mais 3 congregações. Hoje, são 25 igrejas e congregações, mais de 2.400 membros, e muitas outras estão sendo plantadas. Mais do que dobrou a igreja nos últimos 3 anos, né? Então, passando 1.100, né? 2.400 membros, né? E está continuando a crescer. Esse modelo foi tema de um livro, né? Que o pastor Rafael criou, e vamos depois colocar o livro no final para vocês terem noção do que é o livro que estamos falando. Dessa forma, né, a Igreja Maranata aplicou o princípio de multiplicação contido em Gênesis 1:28. Então, Deus os abençoou, ele disse, frutificai e multiplicai vós. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que será santa sobre a terra. Esse é o versículo. Mas o conceito é que multiplicando discípulos que criam células, esses, a sua vez, criam igrejas. Então, o discipulado está na base, né? Criar relacionamentos fortes, relacionamentos longos, né? Contínuos de discipulado, ou vida na vida, gerando células, e as células vão gerando as igrejas. Muita gente até confunde o conceito de igreja em células e igreja de células, né? Uma igreja em célula é uma igreja que é composta de células. As células compõem a igreja, né? Então, esse é um grande diferencial. O chamado divino. É evidente que a grande comissão aqui, né, nos dá o sentido da jornada, né? Jesus disse, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, né? Primeiro passo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais na frente, em Atos 1:8, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, essa é a continuação, fazer discípulos, criando célula, na época um célula em casa, criando as igrejas. Né? Mas mais na frente vamos ver como é que Paulo interpreta e assume isso como um papel mais forte. Né? Ele foi o discípulo, o apóstolo que mais fez igrejas nesse sentido. Né? A expressão do reino de Deus sobre a terra hoje está na igreja a nível mundial. Né? E a concretização dela está na igreja local. A maneira de expandir o reino de Deus, a igreja a nível mundial, é expandindo igrejas locais. Nós podemos crescer, podemos fazer com que o reino de Deus cresça, aumentando as igrejas, né? E um dos conceitos que vamos ver daqui a pouco é justamente sobre o tamanho da igreja. Não necessariamente a igreja tem que ser grande, né? Em volume de membros, mas pode ser muitas igrejas que acolhem membros, né? E ocupam um território muito maior do que uma grande mega igreja que fica lá isolada, com muitos membros, cujo crescimento, porém, fica difícil, porque é difícil controlar uma multidão, né? É mais fácil controlar uma igreja pequena. O centro apostólico, entre Atos do capítulo de 1 a 9, né, ele era Jerusalém. Nós vimos que começaram lá os discípulos, começaram a fazer as conversões, a falar de Jesus e tudo mais. Mas a partir do ato 13, que Antioquia se torna o novo centro, porque eles compreenderam que a missão de multiplicar igrejas locais era a estratégia vencedora, né? Qual é a marca do Ministério de Jesus, então? Grandes templos, grandes eventos, grandes estruturas, grandes orçamentos, né? Muitas igrejas visam isso. Nada disso, né? O Ministério de Jesus tinha uma marca, ele era simples, ela era relacional, né? E vamos continuando aqui. Parece um marco aqui na tela, não sei como foi, vou tirar. Então, o modelo de Paulo, né? O modelo de Paulo avançou o reino de Deus, plantando igrejas locais, né? Ele conseguiu plantar cerca de 59 igrejas. Gente, é muito trabalho uma pessoa só, né? Ele era um plantador de igreja mesmo. Paulo plantou, formou liderança, supervisionou, instruiu, doutrinou pessoalmente e através de suas cartas, né, as igrejas locais. Ele não fundava somente a igreja, ele tinha o poder de acompanhar, além de estar presente, ele formar uma liderança sólida, que nós vemos isso dentro das cartas, né, na carta de Atos, e a visão de Paulo está justamente na plantação de igrejas locais. Ele criava igrejas, as fortalecia, ele mudava de cidade, plantava outra igreja, e assim, ele em poucos meses criou igrejas simples, com líderes simples, baseada nas casas, então casas, célula, e ele mentoreava essas células. Então ele tinha uma relação muito forte, direta, com todas as pessoas que ele alcançava. Ele não baseava simplesmente uma igreja, não criava uma igreja dentro de uma casa sem tratar depois o líder, tratar aquela população, né? As cartas nos falam que ele endereçava a carta a populações inteiras, né? Então, isso é, com certeza, um marco, né? Que nos ensina que trabalhar da forma que Paulo trabalhava pode ser, aliás, com certeza é uma estratégia vencedora, né? Paulo, qual era a exigência que Paulo tinha? Um pastor ordenado, um número suficiente de pessoas para poder criar uma igreja, uma reunião pública, né? Então, alcançando outras vidas, um orçamento mínimo, sem muito custo, uma estrutura mínima de programas, né? Isso são, hoje, a necessidade das igrejas atuais, né? Não pode haver igreja se não tiver um pastor ordenado oficialmente, se não tiver um número suficiente de membros, uma reunião, um orçamento mínimo tem que ter, uma estrutura de programas para atrair público, né? Estamos tornando mais lojas de entretenimento do que eh, lugares de pregação da palavra de Deus. E aí, o que acontece? Nós temos
vários programas, várias estruturas, vários orçamentos, realmente um emaranhado de programas, estruturas, departamentos, orçamentos, e nós estamos tão abarrotados que às vezes estamos tão preocupados com a continuidade dessa programação que às vezes perdemos o fio da meada, né? E tô com, opa, perdão. Então, plante igrejas simples, porque são facilmente lideradas, facilmente mantidas, poucos custos, facilmente implantadas, não precisa de muitos recursos para ser criadas. E assim, tudo que é simples pode ser reproduzido, né? Tudo que é simples, eu sempre digo que tudo que é simples é duplicável. É o que aconteceu hoje aqui, né? O João Comisquet deixa para nós uma frase, diz, quando o plantador de igreja reúne a sua célula inicial, ele é totalmente igreja. E é verdade, porque quando a igreja está começando, aquelas 10 pessoas, aquelas 15 pessoas, elas são realmente a igreja, né? Quando começa a primeira célula, a célula piloto ou a célula inicial, lá tem a igreja. Então, considerar a célula como uma parte da igreja, uma porção da igreja, é um pensamento errado. Aquela célula, ela faz parte da igreja. E a soma das células é a soma da membresia. Então, estamos falando de uma célula dividida em pequenas partes para ser facilmente gerenciadas, né? Quando diz, continua o João Comiskey aqui, diz quando meu grupo caseiro se reúne em minha casa nas noites de domingo, ele é totalmente igreja. Temos uma liderança designada por Deus, nos reunimos regularmente, lemos a palavra de Deus, participamos dos sacramentos, às vezes no próprio grupo e outras vezes quando todos os grupos se reúnem para uma celebração em comum, estamos debaixo do senhorio de Cristo e prestamos contas uns aos outros. É uma reunião muito simples, simples e reprodutível. Nosso objetivo é reproduzir nossa igreja simples para o mundo ao redor, exatamente como a igreja primitiva. Essa é a grande ideia, né? Esse é o lance. No livro Desenvolvimento Natural da Igreja, o Christian Schwartz diz que igrejas pequenas são sinônimo de grandes resultados. A estatística nos ensina que é mais fácil crescer através de uma multiplicação de igrejas pequenas do que através de uma igreja grande. 80% dos novos cristãos se converteram em igrejas com menos de 2 anos de idade. Essa foi a experiência da Maranata que trouxeram para cá. Olha só, fizeram uma estatística. Qual é a igreja que hoje ganha mais pessoas? Vocês podem ver uma igreja pequena, com 51 membros, ela consegue expandir até 63%, ou seja, temos mais 30 membros, né? Que os 50 é muito mais do que a metade. Quando a igreja começa a ser muito grande, né? O crescimento desce. Passamos de 30 membros, 40 membros, até chegar a 25 membros na última. Só que 25 membros de uma igreja de 330 pessoas é um crescimento mínimo, é um crescimento que deixou de ser exponencial, deixou de ser grande, né? Se em vez de uma igreja de 2.856 participantes no culto, nós tivéssemos 56 igrejas de 51 pessoas, essas igrejas iriam alcançar quase 1.800 novas pessoas em 5 anos. Portanto, 16 vezes o total da mega igreja, né, de quase 3.000 membros. A eficácia evangelística das igrejas anãs, igrejas pequenas, é, portanto, 1.600% maior do que a da mega igreja, né? É mais fácil crescer uma igreja pequena, tem muito menos cuidado, conseguir menos problemas, consegue alcançar todas as pessoas, se consegue cuidar dos problemas de forma mais rápida, mais fácil. Todos são cuidados, todos recebem o cuidado pastoral, todos recebem uma empurrada para cima, um estudo bíblico, um discipulado. É mais fácil tê-las, né, sob controle em termos até eclesiástico, como igreja não conseguimos controlar mais fácil 100 pessoas do que 500 ou 10.000, né? Voltando ao nosso estudo de caso,
Na igreja, aqui conhece São Luís, sabe, né? Falo para o pessoal de São Paulo. Na igreja da Goab é um bairro de São Luís, eles passaram de 3 para 12 células em um único ano. No Parque Vitória, que é um bairro mais periférico, eles passaram de uma para 14 células em 2 anos. Uma célula continuando na sede da igreja não se multiplicaria, como formando uma nova congregação. Ao exemplo do Levi Kreider, a igreja americana chamada Dove, que significa pomba, né? Cresceu para 2.000 membros. Ela era complicada, desajeitada, ele precisava dar uma solução para deixá-la mais simples e reprodutiva. Ele multiplicou a sua igreja em 8 diferentes igrejas hoje, cada uma com a sua própria equipe de líderes. Formou um conselho apostólico e hoje a Dove tem 100 igrejas ao redor do mundo. Então imagine, uma igreja grande, 2.000 membros, foi dividida em 8 partes. Significa que estamos falando de 250 membros cada parte, né? Então, 8 igrejas de 250 membros. E cada uma com a sua equipe de líderes. Eles conseguiram multiplicar de 8 igrejas para 100, né? Bob Robert Jr. diz que onde a fé se espalhou, isso nunca aconteceu por causa da multiplicação de mega igrejas. Então, onde a fé se espalhou, sempre aconteceu por meio de igrejas menores, de 50 até 200 membros. A grande maioria das igrejas do mundo hoje tem entre 50 e 100 membros. O normal não é ser uma mega igreja. Uma mega igreja requer muito custo, muitos cuidados, um orçamento enorme, atividades são pesadas, movimentam muitas pessoas, então muitos custos, muito tempo, muito desgaste. Isso não se torna fácil, né? Então, quais são as características de uma igreja simples? Uma estrutura celular e relacional, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui, eu sei que cada um de nós tem uma experiência nesse ambiente, mas vamos só lembrar, né, cada uma delas. Igreja em células puras, forte ênfase nos relacionamentos, forte ênfase no discipulado, ou seja, o discipulado se respira dentro da igreja. Uma igreja que fala de discipulado, mas que não prega discipulado, que não treina os seus membros para discipular, que não se preocupa com o discipulado, não consegue dar essa ênfase. A ênfase significa que tem que ser a coisa mais importante. Forte ênfase, outro ponto, na vida pessoal com Deus. Então tem que ter um cuidado. Como é que nós conseguimos ter certeza que nossos membros estão tendo uma vida pessoal com Deus? Discipulado, prestação de conta. Resistência e, por sinal, a tentação do excesso de programas e estruturas. Se a igreja não consegue lidar com isso, a multidão vai pedindo serviço, pedindo atenção, pedindo coisa, criando estrutura, criando programas, a igreja vai se tornar uma igreja de programa quando menos espera, né? Outra coisa, a igreja é liderada por líderes comuns. São pessoas que demonstraram capacidade de liderança, são pessoas que, apesar do seu histórico escolar, ou do seu histórico cristão, ou de tempo de igreja, são pessoas que têm facilidade de liderar pessoas, né? Não precisamos obrigar as pessoas a dedicar horas e horas de estudo, né? Porque quanto a pessoa está se preparando, que não porque a preparação não seja adequada. Nós estamos fazendo um curso justamente para preparar pessoas, mas quando fala líderes comuns, são pessoas simples, são pessoas que não vê isso como uma tarefa que as ludibria ou as coloca lá em cima, mas são pessoas que entendem a sua responsabilidade dentro da igreja. Forte ênfase comunitária, baixo custo de manutenção. A igreja é focada em fazer discípulo de Jesus. Igreja são pessoas. A vida da igreja emana da célula. O que tem na célula? Comunhão, discipulado, evangelismo e ensino. Que mais? Poucas pessoas conseguem pastorear uma igreja com mais de 400 membros. É muita gente, né? Muitos conseguem pastorear igrejas de até 80 pessoas.
E a grande maioria da igreja no mundo tem menos do que isso. Quantas igrejas vocês conhecem com mais de 5.000 membros? Com mais de 1.000 membros? Com mais de 500? Com mais de 100? Com menos de 100? Você é normal se você tem uma igreja pequena. Então, não sinta, como alguns sentem, infelizmente, uma frustração porque estão preocupados que a igreja não cresce. Trabalhe para que pessoas tenham o entendimento que a igreja não é só o lugar físico. O importante é alcançar vidas, o importante é criar células, o importante é liderar a célula de forma excelente, de ter cuidado com a pessoa, gerar relacionamentos. Os locais onde as células se encontram, ou muitas células se encontram, aos quais locais dão o nome de igreja, isso é mais fácil de encontrar, né? Discípulos são formados para serem enviados. Cada novo pastor precisa ser mentorado individualmente. Tem que ter um cuidado pastoral, porque o pastor necessita de acompanhamento. Nós falamos aqui muitas vezes sobre isso. Então, é uma função importante cuidar do pastor da igreja e cuidar dos líderes da igreja. Voltando ao assunto dos líderes comuns, não? A igreja em célula, eles é um celeiro da liderança e de uma escola de pastores. Quando nós falamos que o líder de célula nada mais que um pequeno pastor de um pequeno rebanho, não estamos longe da verdade. O líder, quando cuida de uma célula que chega pelo menos a 15 pessoas, ele pode se considerar um pequeno pastor. Ah, mas ele não fez curso de teologia. Não, mas ele sabe cuidar com pessoas. A coisa mais difícil para um pastor é aprender a cuidar de pessoas. Nós sabemos, tem muitos pastores aqui hoje, então sabemos que não é fácil liderar pessoas. E a igreja, quando é pequena, traz uma carga bem menor para o pastor, né? Então, uma igreja em célula fica semeando os líderes, abrindo espaço para o crescimento de outros, então vai duplicando. Discípulos são treinados para serem enviados, desenvolvendo um treinamento local, estabelecendo uma forte rede de mentoria. Discipulado, mentoria são a base. Para nós não ser um corpo ligado, né, como diz Paulo na carta aos Coríntios, nós precisamos estar ligados um ao outro. Então, a ligação entre cada um de nós é a coisa mais importante que nós temos. A igreja em célula se destaca por esse seu comportamento, por esse seu jeito de ser. Célula, líderes, ligação direta, todos são discipulados, todos são treinados, todos vivem a igreja, todos vivem a comunhão dentro da célula. Como dizia Jamie Miller, fundador da comunidade cristã nos Estados Unidos, comece grupos pequenos. E então, depois, com o segundo passo, procure por plantadores de igreja em potenciais dentre aqueles que podem tanto liderar um grupo como multiplicá-lo. Não é todo mundo que sabe liderar e multiplicar também. Multiplicar é um dom. Alguns líderes são ótimos em reter, em retenção. E você dá para 10 pessoas, eles seguram 10 pessoas, né? Mas tem líderes que têm capacidade de multiplicar. Estes, você tem que cuidar deles, porque eles têm potencial para fazer a igreja crescer. Eles vão multiplicando células, vão multiplicando a liderança, vão ensinando, vão criando, à sua vez, outros líderes multiplicadores e a igreja cresce. Então, o foco hoje é cuidar de pessoas para que pessoas cuidem de mais pessoas e igrejas cresçam por consequência, né? Baixo custo de manutenção, já falamos disso, e quem é pastor sabe do que eu estou falando. Dinheiro não é um assunto assim tão importante. Use instalações simples, baratas ou gratuitas. Use obreiros autossustentáveis, que podem trabalhar em tempo parcial, por exemplo. Alguns trabalham de dia, outros de tarde, outros podem dar a sua ajuda de noite. Desenvolva o mínimo necessário de programações e eventos, porque tudo isso é um custo, chama responsabilidade, desgasta, cansa até a liderança. Então, é uma coisa muito importante. O custo de manutenção não se faz somente em dinheiro.
O custo é também vidas, custo é também estresse, né? Então, repense suas prioridades. Você deseja crescer? Sentiu isso no coração? Veja aqui, nós tocamos três tópicos aqui, ligados a prioridades. Primeira prioridade é a oração. Faça dela a sua prioridade. A obra é de Deus. É Deus que dá o crescimento e acrescenta dia a dia aos que vão sendo salvos. É nela que sustentamos os nossos obreiros e plantadores de igreja. É nela que preparamos o coração dos perdidos. É nela que guardamos o nosso coração na vontade do Senhor. Oração tem que estar na ponta da língua. É inevitável, né? Crescer com oração, porque a oração significa relacionamento com Deus. E se a obra é dele, se a igreja é dele, como é que nós queremos crescer sem conversar com o maior responsável, né? Que mais? Os cristãos precisam revitalizar uma das práticas mais primordiais do cristianismo. Somos muito complicados nas nossas reuniões porque não gostamos de orar. Hoje, a tendência é que achamos que tem que ter exegese, explicação, contexto da unidade literária, contexto histórico, princípios, aplicação, grego, hebraico, latim, quem quiser, músicos, partituras, corais, divisão de tons, banda, violino. Tudo isso é legal, Maurício? É legal, mas não pode se tornar o ponto principal. Eu já vi igrejas investir muito dinheiro com som, com pintura, fazendo da igreja uma questão acústica. Só que a igreja dessa forma não cresce. A música pode ser mais bonita, mas não necessariamente a igreja está precisando disso. Fazer uma boa pregação serve? Claro que serve. Mas se a palavra não chega no coração dos membros, porque eles não entendem todos esses contextos históricos que nós às vezes queremos dar, o que alguns pastores dão, né? Se preocupam muito com o conteúdo e, na verdade, não chegam a explicar aos membros, né? O que realmente quer dizer aquela pregação. Então, pregação se torna muito teórica ou muito pesada, ou muito difícil de compreender, né? De se compreender, e aí não funciona. Orar é muito simples, é muito profundo. Está no nosso relacionamento com o Pai. Então, isso faz do nosso trabalho algo mais simples. Nós entregamos ao Senhor a nossa responsabilidade, nós entregamos ao Senhor o nosso trabalho porque sabemos que Ele é o maior responsável, né? Outro ponto, os pobres e necessitados, né? É um ponto importante porque às vezes nós estamos preocupados alcançar membros e às vezes perdemos de vista essas duas categorias que Deus defendeu desde de Deuteronômio. Desde o povo de Israel, Deus fez questão de cuidar dos pobres e dos necessitados. E quando eu falo de necessitados, abro um parêntese aqui, estou me referindo também às pessoas, às crianças ou às pessoas adolescentes que têm alguns transtornos, né? Tipo autismo, tipo pessoas que têm problema de é, é, deficientes físicos, né? Ou que têm síndrome de Down, ou que têm deficiência física, estão em cadeira de rodas, esses são necessitados. Hoje conheço algumas igrejas que elas não são igrejas que podem ser frequentadas, por exemplo, por cadeirantes. Fica no primeiro andar, tem uma escada de degraus. Como é que a pessoa vai nela? Né? Como é que a pessoa alcança a igreja? Né? Ou não tem uma equipe para cuidar de crianças autísticas, por exemplo. Tem uma equipe para cuidar de criança, mas ninguém está preparado para esse tipo de necessidade. Temos igrejas, infelizmente, e falo porque estou fazendo uma pesquisa sobre isso para o meu TCC, então
tenho informações reais pegas aqui em Curitiba, né? Mas acredito que esse problema existe em vários lugares. Igrejas não estão preparadas para cuidar de criança autista. Igrejas que não querem ter crianças autísticas ou com deficiências físicas, porque eh, não tem ninguém preparado para cuidar, e só vão se preocupar com isso quando aparecer, se aparecer a oportunidade. Então, cuidar dos pobres necessitados é algo que Deus fez questão desde o começo do mundo. Fez questão desde o povo de Israel estar constituído. Colocou nas leis, colocou Moisés para explicar isso. Eles querem que seja feita a justiça, que se cuide das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Então, é uma questão muito delicada, e não precisamos eh, não descer, né, talvez alguns degraus da igreja para alcançar essas vidas, né? Normalmente, aqui dizem conscientemente, nós valorizamos a classe média para evangelizar. Por quê? Né? São informações do Nordeste, Norte e Nordeste. No censo de 2010, 13% da população não tem rendimento algum. No Norte, 41,6%, e no Nordeste, 51,6% da população vive com menos de um salário mínimo. 77, 70, quase 78% do Brasil vive com menos de dois salários mínimos. 16 milhões de pessoas recebem Bolsa Família no Brasil, ou seja, quase 10% da população. Então, é uma fatia da população que precisa ser alcançada. E às vezes nós precisamos nos preparar para alcançar essas pessoas, né? E crianças. E a crianças e acrescenta adolescentes, né? O reino de Deus é das crianças. Jesus fez questão, né? Deixar as crianças virem a mim, né? Porque ele sabe que delas é o reino dos céus. 30% do Brasil é formado por crianças e adolescentes. As células de adolescentes, hoje, são as que mais crescem dentro das igrejas atuais. Eles têm mais energia, eles são mais dinâmicos, são mais conectados, eles estão mais ligados um ao outro, são mais elétricos, são mais agitados, são que mais agem, né? Então, é uma fatia da nossa população que tem que ser cuidada. As crianças de hoje são os adultos de amanhã. E eu aprendi num curso de Paz para Toda a Vida, do Ministério dos Casados para Sempre, que criança é um adulto que vai crescer. E é verdade. Estamos falando de crianças que vão ser os nossos futuros líderes de célula, futuros pastores. Precisamos cuidar delas, né? E vamos falar de igrejas comunitárias hoje, né? O que é uma igreja comunitária? Uma igreja que alcança a sua comunidade, né? É uma igreja que não vê a comunidade somente como o bairro, como os habitantes, né, que ficam toda a igreja, mas vê a comunidade como parte integrante da igreja, como parte de pessoas que ainda não estão congregando na igreja, mas fazem parte dela, né? Então, sugerimentos: se envolva na vida da comunidade, realize ações sociais e comunitárias, sirva a vizinhança, seja o pastor da comunidade e não somente a sua membresia. Saia, né? Saiam, né? Não somente o pastor, as ruas, né? Alcance as vidas para Cristo, tragam pessoas para conhecer Jesus, né? É mais fácil eu pegar uma pessoa da rua e colocar dentro de uma célula que colocar dentro de uma igreja, né? É mais fácil pegar uma pessoa da rua, ajudá-la, cuidar dela e depois trazê-la para sua casa, aonde pode ter uma célula. Então, isso é importante, né? A minha paróquia é o mundo, dizia John Wesley. É verdade, ele é um dos mais famosos pregadores de rua, né? Ele, com frequência, com constância, ele pregava nas ruas, nas estradas, a palavra de Deus, né? Sendo uma igreja simples, você pode criar uma rede de igrejas satélites, que são igrejas menores que ficam ao redor e trabalham juntos com a igreja principal. Essas igrejas satélites, porém, são igrejas independentes. Cada uma delas tem a sua vida, tem o seu orçamento, tem o seu
dízimo, ter a sua independência da igreja principal, que é o que acontece na Maranata hoje. A abordagem combinada é quando você cria ações em comum na mesma cidade ou em outra cidade com as suas igrejas da sua congregação, da sua denominação, né? Então você faz uma ação combinada, cada uma trabalha por si no seu território, na sua região, mas depois podem trabalhar junto para alcançar um bem maior, né? Mentoria, discipulados obreiros é fundamental, né? Estamos criando as colunas da igreja. Supervisão e acompanhamento das igrejas são fundamentais também. A supervisão, nós falamos sobre supervisão na semana passada, já falamos no primeiro módulo. Tem um curso de supervisão que espero que a gente consiga lançar o ano que vem, que é dedicado para a supervisão e é um intensivão, né? Fala de muitos aspectos. A supervisão, se for bem feita, se torna uma arma poderosa de acompanhamento de várias células, tira a carga do pastor, já falamos sobre isso, e pode ajudar a igreja a crescer eh, com mais consistência, a fortalecer os valores dentro de cada célula, né? Unidade e aí, fortalecimento da igreja, são consequências, né? Opa, perdão. Esse é um aspecto interessante, né? Essa é uma das pesquisas que nós temos realizado. O pastor diz assim: eu me aconselho regularmente com um colega de fora sobre o meu trabalho. E olhe o que os gráficos estão dizendo para nós, que está crescendo exponencialmente a qualidade dos relacionamentos de pastor com pastor, né? Do discipulado de pastoreio, de pastores, né? Está crescendo 60%. Ou seja, é um discipulado com uma qualidade alta, elevada, onde nós temos uma verdadeira prestação de conta, e está crescendo paralelamente às igrejas. Então, nós temos um crescimento exponencial das igrejas, cujos pastores têm esse cuidado de ter um discipulado, né, entre eles. Voltando à igreja satélite, né? E o que é a diferença? Como a gente conversou agora, mas vamos entrar nos detalhes. Elas são ligadas diretamente à igreja-mãe, né? Elas usam alguma das igrejas, da estrutura da igreja-mãe, enquanto estão conectadas, né? Quando for necessário. Eles mantêm os vínculos de relacionamento, sim. Eles continuam sendo, fazendo parte da igreja-mãe, da igreja grande, mas são independentes. Então, funciona essencialmente como uma congregação, né? Ou uma supervisão de célula da igreja-mãe, né? Mas tem uma celebração local. Eu, pessoalmente, já tive essa experiência lá no Maranhão, justamente na Maranata, e eu cheguei a pregar em uma das congregações, era um conjunto de células, formava uma média de 40 pessoas, e todo domingo tinha a pregação. Um obreiro ia para fazer a pregação naquele dia, naquela noite, naquele domingo, para a congregação. Então, são células juntas, criaram uma pequena congregação no bairro da cidade de São Luís, na época, e elas se mantêm ligadas à mãe, são independentes, mas eles têm uma celebração local. Então, estão começando a semear o conceito de igreja. E eu não sei, hoje são 8 anos que não estou mais em São Luís, então não sei como é que essa igreja em específico está, mas com certeza ela cresceu. Conheço o caso da igreja do Vinhais. Ela começou com uma célula, 4 pessoas, e hoje é uma igreja, né? A igreja não é Vinhais, perdão, do Ipaze, perdão, a igreja do Ipaze é uma igreja que tem mais de 60 membros. Uma igreja excelente, o pastor dela é o que abriu a célula com 4 pessoas. Em 3 anos se tornou igreja, encontrou lugar e hoje é uma igreja oficial da Catedral de Lobo Maranata, né? Uma das igrejas principais, culto do domingo, tem célula, é uma estrutura independente, né? Então, o conceito é isso, trabalhar com célula, fazer com isso com que elas cresçam, para depois se tornar congregações e depois igrejas, né? Aqui é o conceito, né? Foi um desenho bem simples,
né? Igreja mãe, e as quatro congregações pequenas, né? Então, todas estão interligadas, à sua vez, com a igreja mãe. Como você vê, colocamos propositalmente só um pedacinho da congregação dentro da igreja mãe, porque ela está ligada, mas na maioria ela é totalmente independente, né? Aqui temos outro exemplo, né? As igrejas podem começar quando começa a crescer, são igrejas mesmo, né? Elas começam a duplicar isso, a igreja mãe começa a criar pequenas igrejas filhas, né? E elas vão crescendo e vão se tornando igrejas, né? Porque o tamanho delas, né? Define o tipo de estrutura. Isso pode ser na cidade, numa cidade perto, né? Ou na cidade em outra cidade, em outro estado também. E o último exemplo interessante é a abordagem combinada, né? Essa faixa mais amarela é o bairro, ou a cidade, ou a comunidade escolhida, e as igrejas, que a sua vez têm as suas pequenas igrejas, pequenas congregações, estão trabalhando em conjunto. Então, temos uma ação, por exemplo, uma ação social, com um impacto muito maior dentro do bairro, ou dentro da cidade, ou dentro da comunidade, né? Cada igreja dá a sua ajuda, dá o seu suporte para uma abordagem combinada e maior, né? Dentro da cidade, né? Então, como é plantar uma igreja em célula? Tem que começar com uma igreja, com uma célula inicial, né? Cada célula, lembre-se, é uma nova igreja em potencial. Exemplo, a gente falamos aqui o Ibase, né? Contei a história agora. A Mangueira, por sinal, a Mangueira começou realmente embaixo de uma mangueira e se tornou hoje a igreja principal, né, da Maranata. Mas ainda tem a Mangueira, ainda tem a igreja da Mangueira, né? Então, dela saiu a igreja principal, mas hoje a Mangueira é uma igreja de todos os efeitos. O bairro Fiale, o bairro Maracanã, né? Então, pense nos bairros ao redor da sua igreja, da sua cidade, né? Como é que vocês podem começar a pensar que aquela célula que você abre, aquela célula não é só uma célula. Aquela célula, ela vai se tornar uma igreja. Então, tenha visão nesse aspecto, nesse momento, quando você criar uma célula, não abra a célula só para ter a célula. Abra a célula tendo a visão de onde ela pode chegar, né? Tenha a visão de onde ela pode, quantas vidas ela pode alcançar, né? Treine a liderança-chave, desenvolva os valores, a visão da igreja. Faça a conexão com a comunidade. Uma célula que não está na comunidade é uma célula fechada numa bola de cristal. Se não tem ligação com a comunidade, a célula, ela nasce e morre onde está. Não tem expansão, perde a sua função principal. A integração da célula com a comunidade é um dos pontos fortes de qualquer multiplicação de célula. E aí, quarto ponto, multiplique. Estabeleça uma supervisão. Algumas igrejas, por sinal, já podem estar nesse estágio. Tem muitas células, mas não conseguem organizar. A supervisão vem ao encontro delas. Inicie o culto de celebração, desenvolva uma infraestrutura que possa auxiliar as células menores e as demais igrejas ou congregações, e aí plante uma nova igreja. Então, tenha um culto de celebração, começo das obras, começo do trabalho, tenha uma pequena infraestrutura para começar isso, plante a igreja. Quando uma igreja está pronta para plantar outra igreja, quando você estiver pronto para fazer isso. Quando isso pode acontecer? Quando você está com gente suficiente que está pronta para se deslocar e plantar outra igreja, né? A igreja é uma consequência do trabalho. Vimos no começo, discipulado gera células, pessoas ligadas entre si, trabalham na comunidade, trabalham com as pessoas fora da igreja, as células crescem e se tornam igrejas. E a coisa mais importante, vence a tentação, orgulho de ser uma mega igreja. Não olhe para si só em visão de crescimento. Olhe para si
não como igreja, como ponto de partida de células que podem alcançar vidas em algum lugar da cidade, em qualquer bairro da cidade, onde aquela célula não é uma célula de 10 membros da igreja. Não, aquela é uma igreja que está começando pequena e que tem um potencial para se tornar igreja, talvez daqui a 6 meses pode começar a virar uma congregação, pode multiplicar em 2 células, 3 células, 3 células depois se tornar uma igreja. Então, não veja as células só como células, veja as células como igrejas que podem se tornar amanhã, né? Quando a igreja está pronta para plantar outra igreja? É uma pergunta. Quando tiver acima de 300 membros? Quando tiver 50 mil reais reservados? Quando tiver um novo pastor formado no seminário? Novamente, não. O tempo de plantar igrejas é hoje, através das suas células. Junte 3 células, 4 células e monte uma igreja. Se você tem pessoas lideradas, líderes bons que são dispostos a assumir, se você tiver um espaço para juntar um pouco de pessoas, você já está plantando uma igreja sem saber. Então, como acabamos de falar, se preocupe em discipular, criar gerar células, e células que crescem porque são pequenas igrejas que estão crescendo. Não tenha uma visão reduzida da célula. Ter uma visão reduzida da célula faz com que ela permaneça célula. As congregações da Igreja de São Luís, né, Catedral de Luogo Maranata, no nosso estudo de caso, já fundam novas congregações. Hoje, a igreja no bairro Gancharia, né, em São Luís, tem 50 membros e acabou de multiplicar e iniciou outra congregação. Sembra, perdão, sembra em italiano, parece, né, uma coisa que de outro mundo, mas São Luís está lá, as igrejas estão multiplicando, as igrejas estão crescendo, o trabalho existe, está acontecendo, é só olhar, aprender a fazer. A igreja no bairro Santa Bárbara, com 2 anos e 6 células, já multiplicou na igreja do bairro da Vila Magrio, né? Então, enquanto a gente está conversando, a igreja está crescendo, né? Mude a sua mentalidade. Em vez de ter uma grande igreja, para uma igreja, uma grande rede de igrejas. Mude. Não veja só a igreja crescendo. Olhe ao seu redor e veja as igrejas que podem ser gerenciadas, criadas a partir de um trabalho celular bem feito e fundado na multiplicação celular, né? E claro, no discipulado, com certeza. Então, que esse é o testemunho pessoal do pastor Rafael, eu passo para vocês, né? São as dicas dele. Eu vou passar para você entender como é que funciona na mente deles, como é que está esse conceito de multiplicação de igreja, né? De plantação de igrejas. Primeira coisa, treine seus obreiros na prática do ministério, ao mesmo tempo que você dá treinamento teológico. Então, tem que cuidar que eles sejam bons ministros, mas também que acompanhem a vontade do Senhor. Nós, né, falando com o pastor Rafael, formamos uma escola na Igreja Mãe de formação de obreiros. Eles entenderam que tem que ter gente preparada. Não tem que necessariamente formação lá, teologia, Laura, não sei o quê, diploma, mas tem que ser gente que saiba trabalhar dentro da igreja. Nós, sempre continuando, pastor, enviamos líderes experimentados nas células e treinamos teologicamente depois. Então, o trabalho teológico é aliado, mas é posterior. Primeiro, eles são enviados nas células, eles têm que treinar nas células, eles crescem nas células. Quando um grupo de pessoas começa uma célula inicial, que se une na casa de um irmão, a igreja já começou para eles. É o que eu disse para vocês. Uma célula não é só uma célula. Uma célula é realmente um embrião que dá o começo àquilo que amanhã se torna uma igreja. Por que começar uma reunião pública para pregar para 2 ou 3 pessoas, né? Porque se desgastar com uma reunião pública, comece uma célula. A célula pequena alcança
vidas, alcança a vida sempre mais, crescendo, crescendo, ela se torna igreja. Os recursos para fundar esse padrão de igreja são mínimos. Quanto custa montar uma igreja numa casa? Né? Quanto custa investir nesse padrão de igreja? Seria basicamente o sustento pastoral, sendo que muitos desses obreiros são obreiros que levantam seu próprio sustento. Um obreiro que tem um trabalho no mundo secular não vai cobrar a igreja de apoio, né? Como é a característica dos nossos líderes de célula, supervisores. E muitos pastores em congregação de nossa igreja em célula, muitos têm trabalho fora, então não precisam gravar, pesar sobre a igreja mãe com um salário, com custo. E assim são supervisores, assim são líderes. São pessoas que estão dedicando seu tempo voluntariamente e fazem isso de uma forma simples e duplicável, né? Não chame mais de crescimento de igrejas. Chame de multiplicação de igreja. Isso é a frase do Ronaldo Megrau, que dá a nós refletir, né? Realmente precisamos mudar nosso ponto de vista. O sistema de igrejas é o sistema que nós sempre achamos que funcionava, mas hoje estamos levando para vocês um conceito novo, que é ver a igreja onde começa uma célula, né? Ver que todos os membros da célula são potenciais pastores, são potenciais líderes, são potenciais casas que se tornam igrejas, né? Isso é o que nós queremos passar para você hoje. Antes de começar a conversar, né? Vamos pensar sobre isso, né? Você já pensou em plantar igrejas, né? Você enxergar hoje qual é o tamanho de uma multiplicação, entende que não é só colocar alguns membros a mais e depois dividir a célula. O objetivo, a visão celular é muito mais que multiplicar uma célula, né? E aí o desafio, qual será a sua primeira atitude amanhã ao chegar na igreja, né? Vou sair aqui da nossa compartilhamento para a gente conversar um pouquinho. Conversei bastante hoje. Dúvidas, perguntas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, estamos 6, né? Vamos fazer 3 e 3 em 2 salas e vamos conversando, tudo bem? Eu vou dividir vocês agora já já. Vamos ter 15 minutinhos e vamos conversar nas nossas salas e depois a gente volta para a sala principal e debate mais um pouquinho. Beleza? Boa noite, Juliana, Luiz Antônio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Amém. Amém. Rapaz, eu achei interessante um ponto abordado aí que nos chama a atenção, né? Principalmente para os dias de hoje, né? Que é a necessidade. As igrejas que não estão preparadas para atender os necessitados, né? E o senhor falando sobre o autista, né? Falando sobre o deficiente físico, me veio à memória também os surdos, né? Nós Sim, não temos professores que dominam a Libra, né? Para tentar levar a mensagem a estas pessoas. E isso é uma é necessidade muito verdade. grande mesmo. E É eu verdade. pensando nisso, Eu te peço desculpa por ter esquecido. Também eles não, fazem parte da é, necessidade, sim, eu com pensando certeza. nisso, é um dos problemas que nós temos aqui na nossa congregação. Eu pensando nisso seriamente, assim, profundamente, caso um deficiente auditivo chegasse lá para participar do culto, né? Como é que ele iria entender aquela mensagem se nós não temos um profissional, um irmão que domine a língua, que domine a Libras? E eu fiquei impactado com isso agora. Por sinal, não falei, mas a Maranata começou
até a pessoa que Putz. na linguagem de Libras eh, acompanhava a pregação do pastor, isso faz mais de 10 anos, 10, 12 anos, quando Uhum. não se via ainda, né? Eles Sim. tiveram essa visão. Hoje, a comunidade de surdos da Maranata tem mais de 100 pessoas, Uhum. entendeu? Ou seja, Eu só a acho. comunidade do surdo, porque assim, quantas igrejas hoje tem que faz a pregação para os surdos? Se um Sim, surdo quer escutar a palavra de Deus, o que que ele faz? Procura uma igreja que tenha alguém que fale línguas, né? Fale línguas de sinais. sim. E se não tiver, ele vai procurar. E quando encontra, ele leva a pessoa da família dele. É Então, é uma forma verdade, de pastor. alcançar a vida. E uma coisa que eu tive experiência com esse pessoal aqui, com o pessoal de uma igreja, da igreja, a primeira igreja batista de Curitiba, e o pastor me disse que por muitas famílias que têm uma criança deficiente em casa, ou que é uma criança com transtorno de autismo, a igreja é a última opção, porque não sabe mais Sim, aonde ir. E se a igreja não acolher essas pessoas, aonde é que elas vão? Muitas famílias divorciam porque não aguentam e não tem que ajude. E não sabe por onde ir. Então a igreja se torna a última praia, a última opção. E meio que se esse nós não refúgio, estamos né, onde preparados, eles possam, exatamente, e se não estamos preparados, que igreja somos? de fato, de fato, E nós hoje a gente temos poderia, igrejas, temos células, nessa igreja que eu fui visitar, que é a Igreja Batista de Curitiba, tem igrejas, tem células hoje, várias células, que se reúnem ao longo da semana e dentro tem voluntários que fizeram um pequeno curso para aprender a lidar com esse tipo de criança e tem um culto das crianças, né, sim, autista, com transtorno e tudo mais. Ou seja, hoje a comunidade chamada atípica, né, que para uma palavra que não ofende ninguém, a família atípica que tem uma criança atípica dentro, né? E a criança atípica sim, que tem um transtorno, déficit de atenção, síndrome de Down, tudo que seja, né? Tudo isso pacote, pessoa surda e sim, tudo sim, mais. Então, as famílias atípicas hoje são as famílias que querem se integrar com o resto da igreja. E muitas igrejas ainda vivem a segregação. Ou seja, tudo bem, pode trazer teu filho, mas tu deixa naquela sala. Se a criança é segregada, tu fica lá, faz barulho, mas tu fica lá sozinho. Tipo assim, não uhum. tem integração. Meio que separada, né, É separada. Isso aqui é excluída, segregação, não é integração. Por isso, eu estou fazendo um trabalho de TCC, né, da faculdade, que eu tô quase uma provocação, né? Se a igreja tem que falar de inclusão, é porque não tem inclusão. uhum. Se a igreja fala de incluir, é porque não está incluindo. É. Então, Eu essa é uma creio que, necessidade. eu creio que dentro desta fala, e aí eu fiquei bem atento sobre a uma outra fala sua sobre que nós temos que ter propósito, né? Eu creio que esse também seja um pensamento que a igreja precisa ter, o propósito, o que ela quer alcançar, quem são as pessoas que ela quer alcançar, né? E pensando nisso, ela precisa desenvolver esses tipos de métodos e suprir as necessidades de carência das pessoas que vão chegar naquele lugar, né? Porque se primeiro tem que pensar, né? Quem são as pessoas que podem chegar aqui? Porque elas vão vir, né? Elas vão querer ouvir, elas vão querer ser acolhidas, elas querem um lugar de refúgio. O que que eu tenho para oferecer para essas pessoas que estão procurando este lugar, né? Certo. E, acima de tudo, a gente falou hoje na aula, é determinar. Eu acredito que esse é o grande lance dessa visão, determinar que a célula não é uma divisão da igreja. A Sim, célula é a semente plantada para que outra igreja nasça daquela célula. Porque se sim, nós pegamos uma igreja, se pensamos 100 membros, então vamos fazer 10 células de 10. Não é isso. Aí a gente dividiu a igreja.
Mas a formação da célula é muito mais do que isso. É uma flor no deserto, gente. A célula tem que ser alguma coisa que é alimentada e que alcance vidas para se tornar manhã ou da igreja. Entendeu? Cria uma comunidade, cria um ponto de luz onde tem as trevas. Se nós simplesmente dividimos a igreja em células, como acontece, né? Ah, são 10 aqui, 10 aqui, 10 Uhum. aqui. Mas depois não tem uma ação para para se entrosar na Sim, comunidade, para fazer parte do sim, território onde ela está, nada mais que se tornar um programa, gente. E aí de fato, vai acabar concordo, estancando. concordo. Poliana, tá falando Perfeito. alguma coisa, irmã? Oh, boa Não, noite. vocês, boa É noite, querida. verdade, essa questão da inclusão mesmo. Inclusive, a minha primeira filha, ela tinha síndrome de Down. Ela tinha Olha síndrome só, de Down. Já tem 16 anos, né, que ela faleceu. Ela nasceu com um probleminha do coração, aí fez a cirurgia, mas lembra, irmã. infelizmente, né, Lembra. ela faleceu. Senhor recolheu, né? E ela era uma questão também que eu pensava, né? Porque o desenvolvimento da Duda foi totalmente diferente, né? E eu também me preocupava com isso na época, na igreja. Até então, ela tinha, eu não vou dizer que é um grau moderado, mas ela teve mais facilidade para aprender as coisas, né? Mas essa questão aí também me preocupava, e hoje, eu vendo o estudo, eu penso também, porque como nós trabalhamos com células, né? E Sim. vem crianças à célula, e eu fico pensando, quando vier. Eu falo assim: se viesse uma criança com síndrome de Down, eu creio que sei lá, eu acho que eu ia voltar, né? Quando a Gabi começou a se desenvolver. Sim. Mas e uma criança com autismo aí é mais complicado, né? Como a Tem minha que irmã, cuidar. ela é professora, a minha irmã, ela é professora de crianças, né? Ela é professora de uma escola particular aqui próximo da minha casa, Sim. e ela falou para mim que o que tem de criança, né, com autismo é um grau muito alto. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Na igreja, né? Porque como o pastor falou, como o irmão falou, e o pastor também, chega e coloca naquela salinha e fica lá. Mas essa criança, no caso da Gabi, enquanto ela estava viva, já o pouco assim que porque quando ela nasceu, ela não era evangélica, não tinha me convertido ainda. Aí Sim. depois, né, que eu me converti, ela foi crescendo, porque ela faleceu com 7 anos. Ela tinha Uhum. 7 anos. Sim. Então, esse tempo que ela esteve comigo na igreja, ela já sabia algumas coisas. Ela já orava comigo mesmo com a dificuldade da fala, ela já conseguia cantar os louvores, Exatamente. algumas letras, ela já sabia. Na época que ela era viva, o que estava muito era aquele Diante do Trono para crianças, né? Uhum. E ela assistia muito os vídeos da Ana Paula com as crianças, e ela já Sim. entendia. Então, aí eu fico pensando, né, como foi falado, a igreja precisa estar preparada, né, para essa questão aí. Tem uma igreja chamada Alameda, que está aqui em Curitiba. Eu conversei com o pessoal da equipe de crianças atípicas, né? E diz que tem uma criança que ela entrou, tinha 2 anos. E outra coisa importante nesse caso específico é começar a cuidar da criança logo, né? E a criança hoje está com 10 anos. Além de ela falar, ter se desenvolvido, a igreja ajudou nesse aspecto, né? E acredito também que a palavra de Deus faz um milagre, com certeza. Ela, hoje, quer ser batizada, ela quer aceitar Jesus, né? Ela quer ser batizada. Ela sabe do que está falando, né? Então, a criança, não porque ela tem uma deficiência ou tem algum transtorno, que ela não sabe o que é bom para ela. Ela sabe sim. E quando a gente ensina a palavra de Deus, ela entende que Jesus é a melhor coisa para ela. E assim, nós temos crianças que já cantam, já louvam, participam, com as limitações que elas têm. Mas o louvor delas, eu acho que é o mais singelo, é o mais puro, é o que Jesus disse: deixa as crianças virem a mim, porque delas é o perfeito louvor. E é verdade, né? É A gente vê. verdade.
Então, e falando de multiplicação, o que vocês acharam desse tópico de hoje? Abriu a mente sobre a multiplicação de células? Mudou o conceito que você tinha? Ah, sim, para mim mudou bastante, tem mudado, né? E agora eu vou começar a discipular uma outra jovem, né? E a mãe dela não é cristã ainda. Então, eu conversando aqui em casa com a minha mãe, que a minha mãe está aqui em casa comigo, eu falando, mãe, o discipulado com a Hillary não vai ser só o discipulado com a Hillary, mas vai ser algo que vai acontecer na vida dela, que vai envolver a família dela, as outras irmãs que ela tem, a mãe dela, que não é cristã. Então, eu vejo assim, que é Tem que algo enxergar isso. que vai acontecer num todo. Eu vou discipular um adolescente, mas essa adolescente ela vai aprender e ela vai fazer diferença dentro do lar dela e através da vida dela, toda a família vai ser ganha para Cristo, se E Deus se quiser. Deus quiser, Deus quer com certeza, Amém. porque Amém. imagine criar uma igreja dentro da casa daquela mulher, uma congregação de 20, 30 pessoas. É assim que você tem que enxergar. Não tem que só ver o discípulo. Tem que ver o discípulo como alguém que vai ser pastor, vai pastorear, vai cuidar de uma cela de 30, 40 pessoas. É assim a visão. Não limitar a visão só à pessoa, mas aquilo que ela pode dizer, aquilo que ela pode ser em Cristo. Entendeu? É verdade. Aquilo que ela pode ser para o reino de Deus. Sim, Luiz, perdão. Cortei o senhor. Não, não, não. Nós, na verdade, eu vou experimentar agora um, um novo grupo e, basicamente, ela vai ter aí umas 10 pessoas que não são cristãos, no caso, né? Porque a gente fez aqui a multiplicação e aí formamos dois líderes aqui Hum. e surgiu essa necessidade de nós irmos para um residencial ali chamado Santa Clara, né, que fica ali lá do Maiobão, né? Sim, eu sei onde E é. lá, Sei onde é. sabe onde é? Pois Sim, pronto, lá morei nós 15 temos, anos em São Luís, meu irmão. olha, rapaz, Conheço que tudo. benção. Pois lá nós temos lá 10 famílias, na verdade. Ô, E Glória. assim, e a irmã que me acionou, conversou, fui lá fazer uma visita com ela, a gente fez uma visita na casa das pessoas, e agora nós estamos orando, né? E agora, sexta-feira, eu estou indo para lá, para a gente, então, começar esse processo de visita e definir o dia em que nós vamos estar nos encontrando, né? Deus Mas em abençoe. todo esse processo, né? Porque eu já disse para os meninos com quem nós trabalhávamos, olha, a célula, o grupo, não é um grupo de estudo. Aqui é uma família, onde nós vamos aprender a relacionar, conversar, abrir o coração um para o outro, tá? Vai ter dia que a gente vai chegar aqui e possivelmente vai ter uma pessoa que queira desabafar, conversar, certo? Amém. Então, vamos parar com esse negócio de chegar aqui, fazer toda aquela liturgia de culto. Não, é diferente. É o Deus que nós estamos servindo, o Senhor, mas nós vamos nessa proposta, né, de Vai fechar a família, sala, mas continue relacionamento, falando. Continue falando. Vai tá? fechar a sala em alguns segundos. Família, tá bom? Relacionamento e assim. Eu estou muito ansioso para que chegue sexta-feira para que a gente possa então começar esse Amém. Deus trabalho aí. abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Então já vamos voltar na sala principal. Que... Olá, olá. Espero que tenham sido Pronto. produtivas. A Muito bom. nossa sala foi muito produtiva. Gostei Muito muito bom. das nossas conversas. É importante crescer nessa visão, né? Essa nova visão da célula. Cuidado com os pobres necessitados, foi um dos tópicos que tocamos na nossa sala. E ter a visão diferente, né? Enxergar numa célula, enxergar uma igreja em potencial, né? Não somente uma célula. Isso é muito bom. Amados, vamos continuar rapidamente as nossas perguntas, depois a gente finaliza e conversa mais um pouquinho, pode ser? Então, vamos ao, à nossa história, né? A nossa reflexão. Me perdoe me perdoe
O português foi errado propositalmente, viu? Para dar o exemplo da história. O fax do Nirso, né? Vou tentar interpretar. O gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores. Seu Gomes, o cliente de Besonte, pediu mais 400 peças. Faz favor, toma as providências. Abraço, Nirso. Aproximadamente uma hora depois, recebeu outro. Seu Gomes, o relatório de venda vai chegar atrasado porque estou fechando umas vendas. Temos que mandar 3.000 peças. Amanhã está chegando. Abraço nisso. No dia seguinte, mais um. Seu Gomes, não cheguei por causa de que eu vendi mais 10.000 em Beraba. Estou indo para Brasília. Abraço nisso. No outro dia, seu Gomes, Brasília fechou 20.000. Vou para Florianópolis e de lá para São Paulo, no Vinhão, das 7 horas. Abraço nisso. E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente escutou atentamente o gerente e disse: Deixa comigo, que eu tomarei as providências necessárias. E tomou. Redigiu de próprio punho um aviso e o afixou no mural da empresa, juntamente com as mensagens do fax do vendedor. A partir de hoje, nós tudo vamos fazer feito nisso. Se preocupa menos em escrever certo, modo de vender mais. Assinado presidente. Além da graça, a gente percebe que a mensagem hoje quer dizer que a gente às vezes tem que se preocupar muito com a forma, né? Muito com a burocracia, muito, né, com a aparência do que a gente às vezes acontece numa célula, numa igreja, numa multiplicação, e pouco com conteúdo, né? Então aqui o conteúdo era a venda, e o cara vendia, falava mal, vendia bastante, né? Então vamos nos preocupar mais com a substância, né? A coisa mais importante que tem dentro de uma igreja, dentro de uma célula, e menos com a aparência, né? Às vezes tem muita burocracia que fica engolindo, né, as pessoas da célula. E eu já consegui ajudar uma igreja que tinha obrigação para todos os membros fazer um curso de mais de um ano para ser apto para ser depois líder de célula. Nesse ano, a pessoa fica estacionada tentando aprender. Se não fizer isso, ela não pode fazer nada. Então, assim, burocracia. A pessoa podia estar multiplicando células. Aqui no humano podia estar com 20, 30 pessoas lançadas dentro da igreja, né? Todo mundo ativo, mas não. Vamos primeiro pegar a pessoa, estacionar a pessoa para treinar ela. Então, assim, esse é um dos problemas, né? Da burocracia e da substância que a gente fala aqui. Fala da nossa ferramenta, uma ferramenta muito simpática para fazer nas células, né? Também, quando tiver reunião de supervisão, também é muito importante, porque você descobre o que está no coração dos membros da célula, né? Ou da supervisão. O facilitador, né? Barra supervisor, lerá o início de uma frase, então pergunta para cada pessoa do grupo como eu continuaria a frase. Cada um deve responder verbalmente de forma objetiva e curta. Se a pessoa não quiser falar, também não force, né? Após todos responderem a respeito de uma frase, o facilitador faz uma nova rodada com outra frase. E assim sucessivamente. As frases aqui lançadas são essas. Para mim, igreja significa, né? Para mim, esse grupo, essa célula, esse ministério é especial por quê? Né? Ou mais, um momento que marcou a minha vida nesse grupo, nessa célula, foi, e a pessoa conta. Uma coisa que me faz sentir bem com vocês é, eu posso servir mais o grupo dessa forma, né? E diz qual é a forma a pessoa quer saber. É uma forma de desabafo, barra, né, confissão, mas é interessante porque se entrar na brincadeira,
o líder, né, da célula, o supervisor da liderança, ele consegue descobrir pequenas, né, coisas que nunca teria descoberto se não tivesse feito uma dinâmica dessa. Que mais? Algo que eu preciso mudar para que esse grupo seja uma bênção é que eu preciso mudar para que este grupo seja uma bênção. Então, é a participação ativa do membro da célula. Quero agradecer uma pessoa do nosso grupo, João, porque ele é, não sei assim, assado. Né? Então, quem é, por qual motivo? Algo que o pessoal ensinou para nosso grupo é. E aí você vai sentindo o que tem no coração dos membros da célula, né? Essa nossa ferramenta já vai para você dentro do grupo, né? Esse é o livro do pastor Rafael, livro muito bom, e eu precisava comprar, porque eu tinha e emprestei, e não lembro mais para quem emprestei, a pessoa não devolveu, mas esse é um livro muito bom, é um relato verdadeiro, nós conseguimos extrair desse livro a aula de hoje, mas o livro tem muito mais assunto, argumentos para você se inspirar. E como é um vídeo muito interessante, essas pessoas horrorizadas estão fazendo uma representação. Não vou dar spoiler, mas vou lançar o vídeo dentro do grupo, né, para vocês participarem, você ver, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a todo mundo a participação. Vou terminar aqui a nossa gravação.